Olá, eu sou Adi Habib, estou aqui no estúdio do Advogue TV com o professor, desembargador do trabalho, Dr. Agenor Calazans, e hoje vamos conversar com vocês sobre sustentação oral na tribuna. Com a sua experiência da condição de desembargador, ele vai abordar como você fazer um memorial eficaz, como sustentar de modo eficaz na tribuna, como você despachar memorial com o desembargador ou com os desembargadores. Vamos falar sobre prática de sustentação oral. Seja muito bem-vindo, doutor Agenor Calazans, professor Agenor Calazans. Obrigado, professor Habib. É uma alegria sempre renovada estar aqui no Advogue TV, tratando dos diversos assuntos que me permitam conversar. É bom a gente tratar sobre a advocacia e faz com que a gente relembre os cursos que até fizemos juntos em algumas... Muitos cursos. Advocacia passo a passo. Exatamente. Advocacia trabalhista passo a passo. Um curso eminentemente prático, 100% prático. 100% prático. Nós simulávamos audiências. Isso. Trazíamos um caso prático para mesa, para debate. Então, e as pessoas, os advogados novos e velhos, peticionavam, faziam as suas petições iniciais, as suas contestações, réplicas, a manifestação em audiência, arguição de nulidade, e tudo isso nós vivenciávamos naquela época, tratando com os colegas da vivência prática mesmo, do dia a dia da advocacia. É muito bom a gente voltar a esse assunto, sim. Falar sobre prática, né? Prática da advocacia. Hoje com inteligência artificial, com as IAs da vida, mas isso não tira do advogado a responsabilidade de ter conhecimento jurídico, de saber como se portar, de saber como fazer uma sustentação oral, porque ele não vai se fazer substituir na tribuna por uma inteligência artificial, em que pese, tem um caso recente que um advogado chegou na tribuna, não sei se o professor Agenor viu, ele chegou na tribuna e pediu ao desembargador, Excelência, um minutinho só porque eu vou colocar a inteligência artificial para fazer a sustentação oral. E ele foi severamente advertido posteriormente. Então, evidentemente, que observem como as coisas vão acontecendo, né? As tecnologias vão surgindo e já tem gente querendo se fazer substituir na tribuna por inteligência artificial. Um advogado assim procedeu. Mas isso não tira o dever que tem um advogado de conhecer direito, de conhecer as boas técnicas jurídicas, de saber fazer um bom recurso ordinário, contra-razões, saber peticionar. Porque por mais que você hoje possa delegar para a inteligência artificial, mas ela não tem aquele olhar humano. Ela não tem... Eu tenho um amigo que fala que diz que o advogado tem que ter salamaleque. Salamaleque quer dizer jogo de cintura, você saber como se portar, conhecer o juiz com o qual você vai atuar, né? Porque você escreve de acordo com também o juiz com o qual você está trabalhando. Quando você escreve, você precisa conhecer, às vezes, o julgador. Então, a inteligência artificial não vai conseguir substituir essa inteligência humana. Então, professor Agenor Calazans, na sua vivência de desembargador, o que você tem de recomendação aí para esses jovens advogados ou mesmo advogados experientes que querem aprimorar o seu conhecimento e a sua atuação na tribuna? A grande discussão que hoje surge é exatamente a respeito da utilização da tecnologia. A inteligência artificial é um instrumento espetacular no sentido de produção até de textos e pode sim ser um socorro muito eficaz, Alguns advogados se valem de vídeos e encaminham para os gabinetes, os vídeos com suas manifestações, com aquilo que diria ao desembargador. Sim. Seja apenas no momento de memoriais, na entrega do seu memorial, ou até do momento da sua sustentação oral. Eu prefiro dizer o seguinte, na verdade, esses instrumentos tecnológicos não podem ser afastados. Por exemplo, se você é um advogado que eventualmente está morando numa cidade longínqua,
deixar de fazer a sustentação ou deixar de entregar os memoriais é pior do que fazê-lo remotamente, fazê-lo por vídeo. Então, utilize o vídeo e encaminhe. Faça a sustentação oral por teleconferência, sim, desde que você não possa fazê-lo pessoalmente. Porque há uma coisa muito interessante na interlocução pessoal. Uma coisa é você olhar no olho da pessoa com quem você está falando e fazer surgir o momento da troca de impressões, fazer surgir o momento da troca de indagações. Porque quando você chega ao magistrado, juiz de primeiro grau, juiz de segundo grau, e coloca o problema do seu cliente, aquele momento você inaugura um momento ímpar. Você inaugura um momento em que permite ao juiz tirar as suas próprias dúvidas. Então, se você me entrega o seu memorial e me fala de um determinado caso, eu aproveito e lhe faço perguntas a respeito do caso. Aquelas são as perguntas que me parecem as mais importantes. Sim, sim. Que me parecem as mais importantes. Eu lhe faço perguntas a respeito do caso. E vamos dizer, ele trabalha na portaria, sob sol e sob chuva. E eu lhe pergunto em que região do estado. Já fico sabendo mais ou menos se ali chove muito ou não chove muito, né? Pergunto se ele trabalha em dupla ou não. Eu já vou tirando as minhas próprias dúvidas. Sim, com certeza. E isso lhe permite esclarecer essas dúvidas, mas também colocar aquilo que, no seu ponto de vista de advogado, seriam os pontos cruciais, os pontos mais importantes da demanda. Então, o que é que eu digo de conselho para os colegas novos e velhos? Sustentem olhando no olho, né? Sustentem com convicção, é claro. Apresentem as sustentações orais olhando no olho, dizendo exatamente aquilo que você pretende dizer. Nós temos um colega, amigo nosso, advogado, que me levou uma vez um memorial para que eu pudesse examinar. E coincidiu que quando ele chegou ao gabinete, eu lá não estava, mas ele deixou os memoriais. Sim. Ele deixou os memoriais e eu chego, vejo lá uma pastinha, um envelope, e olho e pedi ao pessoal do gabinete que entrasse em contato, que eu estava disponível para falar com ele naquela hora. Enquanto faziam a ligação, eu pegava os memoriais. No que abri, havia 82 páginas. Caramba! Nossa! Isso era um tratado, não era memorial? 82 páginas. Tudo bem. Eu acabo de receber. Agora, se é para ler 82 páginas, deixa que eu vou ler o processo. Melhor, muito mais negócio. Deixa que eu vou ler o processo. Então, em memoriais, a gente aponta o ponto crucial. Isso. Aquilo que você acha que vai realmente definir a causa. Olha, é isso aqui, por isso. Acabou. É isso, por isso, ponto. Mas se você me manda um memorial com 82 páginas, você não quer que eu leia seu memorial. Verdade. Porque ele não está lhe memorizando nada. Nada. Você vai ter que ler tudo. É melhor ler o processo. Volta ao processo, vai ler o processo todo e vamos enfrentar a causa grande do jeito que ela é. Exatamente. Então, o aconselhamento. Memoriais têm que ser telegráficos, sim. Precisam ser telegráficos. Não pode deixar de dizer, mas tem que dizer de modo sintético, de modo direto. Eu digo que o memorial você deve trabalhar para fazê-lo no máximo em 3 laudas. 3, não mais do que 3 laudas, no máximo. Pode até pensar em 4, depender
causa e da diversidade de causas discutidas, mas você tem que ser o mais breve possível. Se você puder fazer em uma lauda, em duas laudas, faça em uma, duas laudas. Faça em uma, duas laudas. Maravilha, ó, conseguiu sintetizar em uma lauda, ó. Fantástico. Fantástico, conseguiu sintetizar em duas laudas. É porque aquela primeira lauda você tem lá excelentíssimos desembargadores, tem todo aquele preâmbulo ali, etc. Então, mas que você faça o mais breve possível. Essa é realmente o seu conselho na condição de desembargador do trabalho, realmente é um conselho de grande utilidade. Seja breve, seja objetivo. Seja breve, seja objetivo. Né? Não deixe de dizer, mas diga de modo direto. Exatamente. Outra coisa, mandar o memorial por e-mail e agendar para despachar e levar depois uma cópia também impressa, ou só levar uma cópia por impressa e não mandar por e-mail? É claro que isso depende muito do cuidado que cada desembargador tem com a correspondência do seu gabinete, é claro. Eu que sou adepto da interlocução pessoal, sinceramente digo, olha, tente estar presente e entregue. E aí converse a respeito daquele material que você está entregando. É claro, como eu disse, depende muito do cuidado que cada desembargador tem com a correspondência do seu gabinete. Se você encaminha por e-mail, é preciso que ele tenha a correspondência atualizada todos os dias. E baixe a sua caixa de mensagens e recolha os memoriais sempre. Há desembargadores que não querem mais documento, não querem papel, recebem por e-mail e fazem a leitura ali mesmo. Outros, o gabinete recebe, imprime e entrega. Tem alguns que orientam, mande por e-mail que a gente imprime. A gente imprime e entrega. Né? E outros que esperam o advogado chegar para poder então baixar o memorial que já foi encaminhado. Aí, por vezes, se desencontram, ele termina não sendo lido. Eu acredito que termina por não ser lido. Sinceramente, eu sugiro aos colegas advogados que imprimam seus memoriais e tentem encontrar o desembargador no gabinete e converse com ele e diga qual é a urgência do seu caso. Diga qual é a importância do seu caso. Todos os casos que estão na justiça são importantes, não há dúvida. Sem dúvida. Não há dúvida. Mas se você se desloca para a sustentação oral de um determinado caso, é porque aquele caso tem um detalhe que precisa ser sinalizado. Assim como eu costumo dizer, os advogados vêm ao gabinete com muita pressa, mas todos os casos têm pressa. Não há dúvida, todos os casos têm pressa. Mas se esse advogado compareceu, é porque ele está com uma situação que precisa ser sinalizada. Bom, pode ser só o juízo dele, pode ser que seja só o juízo dele. Talvez quando eu fizer o exame, diga, não é nada demais. Pode ser. Mas eu preciso atender aquilo. Eu preciso ver se é ou se não é. Então, o que eu sugiro é, se você tem um caso que precisa da atenção especial do julgador, compareça ao gabinete e diga qual é esse ponto que está sendo chamado a atenção, que precisa ser despertado. É verdade. Porque é aquela história, o desembargador ele tem muitos processos para analisar. E quando você tem uma precisão cirúrgica, você ali cirurgicamente disse o que importa, o ponto é esse, o ponto-chave é esse. Isso faz com que eles, peraí, deixa eu dar uma olhada melhor aqui nesse ponto aqui, que ele está chamando a minha atenção, está destacando aqui, me informando, ele vai lá dar uma olhada e ver se aquilo realmente procede ou não. Isso eu acho que faz toda a diferença, na verdade. Sim. Eu sei, professor Agenor, que o senhor, nessa sua condição de desembargador do trabalho, o senhor costuma receber todos os advogados e sempre muito cortês com todos os advogados. Quero parabenizá-lo pela forma como o senhor trata toda a advocacia. Isso é muito importante, porque eu digo sempre o seguinte, não importa como é que vai ser julgado o processo. O que importa é, me deixe trabalhar. E trate bem aos advogados que vão ao gabinete. O senhor faz isso, sim, com muita maestria, é realmente digno de louvor, digno de parabéns, é reconhecido por toda a classe da advocacia, né, que o conhece e sabe
da forma cortês como o senhor trabalha. Mas me diga uma coisa, e a sustentação oral? A gente falou de memorial, né? A gente falou aqui de memorial, entregar o memorial, ser breve no memorial, ser cirúrgico, ser objetivo, né? Conciso e preferencialmente ir ao gabinete para conversar com o desembargador e entregar o memorial em mão, mesmo que tenha mandado por e-mail, mas comparecer para despachar. Acho que isso é importante, sim. Isso é importante, porque o olho no olho, né, é o olhar que você sente, o advogado fala, é a eloquência do advogado, aquela empolgação que ele tem com aquele processo, que faz com que o desembargador diga, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, o doutor me explicou aqui um ponto e realmente precisa ser olhado com mais detalhe, com mais vagar. Então isso é importante. Mas e o ato da tribuna? A sustentação oral em si, qual conselho o senhor daria aí para os nossos telespectadores, primeiro nossos seguidores? Vamos ver o seguinte, há certas rotinas no tribunal que convém que os colegas que estão chegando para a advocacia, os que lá estão já conhecem, já sabem, mas os que estão chegando precisam conhecer. Então, eu diria, você que é novo, compareça às sessões e veja a rotina das turmas, como é que elas conduzem os julgamentos. Por exemplo, na turma da qual eu participo, e não é somente ela que faz isso, a sessão começa às 8, mas os julgamentos realmente começam às 9. Por que começa às 8? Porque a partir das 8... o resumo dos votos, as proposições de voto são disponibilizados. Sim. Então aí os advogados já ficam sabendo como vota o relator. Então imaginemos, professor Adi e os colegas mais novos que estão aí assistindo o nosso bate-papo. Imaginemos que numa determinada ação o recurso aborde 8 temas. E o relator acolhe 6 dos temas e desacolhe 2. E diz, lá no seu fundamento, eu não atendo esse por isso, não atendo aquele por determinada razão. Você que é o advogado do caso, vai à tribuna para sustentar apenas aqueles 2 casos que o relator não deixou de atender. Exato. Porque o seu recurso foi atendido na maioria e você já tem o aspecto em relação ao qual o relator não está atendendo o seu recurso. Então, você vai à tribuna somente para abordar 2 dos 8 temas que teria na hipótese que eu coloquei. Então, isso faz com que avance a rotina da sessão, a sessão anda mais rápido, e faz com que a sustentação se dê de modo mais palatável, mais fácil, mais fluido, vamos chamar assim, mais fluido. Verdade. Você não precisa chegar lá e fazer a sustentação de 8 temas sem conhecer qual seria a posição do relator. Você já conhece e já faz ali a sustentação. Eu acho de grande importância essa divulgação do voto, eu acho que é uma utilidade imensa para o advogado. Sim. E também para a própria sessão de julgamento, porque adianta. O advogado, por exemplo, sabe que o voto lhe é favorável, ele não vai sustentar. Só se houver divergência, ele se reserva. Então, adianta muito. Isso bastante. É muito importante. Adianta bastante. Se você tem a intenção de fazer sustentação e vê e percebe que o voto lhe é favorável, você abre mão da sustentação. Não precisa ir à tribuna para sustentar aquilo que o relator já está no sentido de atender. Exatamente. E aí, o professor Adi mencionou uma possibilidade. Você se reserva para possível divergência. É verdade, para possível. As mais das vezes, quando há divergência, o outro julgador ele já lançou, já mencionou ali, estou divergindo por isso ou por aquilo. Até em relação a isso, quando você vai à tribuna, você já sabe o motivo da divergência. Porque o desembargador que divergiu já disse por que ele pensa de modo diferente do relator. Então, a sua exposição fica pontual. Isso. Não é sem necessidade de abranger todo o tema. E reservar-se a sustentação é um direito do advogado. O advogado pode simplesmente se dirigir à presidência da turma e dizer, olha,
eu não tenho intenção de sustentar, mas peço que reserve o meu direito de sustentação caso haja alguma divergência. É porque a divergência pode surgir com a sustentação oral do colega adverso. A divergência pode surgir ali, naquele momento. Pode não ter havido divergência anterior, mas a sustentação oral pode ter sido eloquente, pode ter trazido pontos importantes que tocou e o desembargador olhou o processo naquele momento ali, ele passou a vista, opa, eu vou divergir. Então, nesse ponto realmente, né? Exatamente. E por isso que eu disse que a rotina das sessões é importante para o advogado que está chegando agora. Claro que lá estão também é importante, mas os que lá estão a gente não vai, como é que se diz, ensinar Padre Nosso Vigário, né? Padre Nosso Vigário. Todos já devem saber, naturalmente, como é que as coisas se processam. Mas os que estão chegando para fazer a advocacia de segundo grau, é importante que conheçam a rotina de julgamento das turmas. No nosso tribunal são 5 turmas, então é importante que conheça o procedimento de cada turma. É verdade que algumas turmas ainda não disponibilizam, parece que 2. Tem uma turma que você só consegue ver lá na secretaria da turma o resultado, só o resultado lá final, a conclusão. Do provimento, né? Você consegue ver só isso aí, o resultado. De todo modo, é importante que se saiba a rotina de cada turma para que você tenha melhor mobilidade, não é? Você tem o direito de se dirigir ali a um funcionário, pedir preferência, como tem um prazo também que você pode se habilitar para fazer a sua sustentação. Mas é importante a gente ressaltar, é verdade que a divergência pode surgir na hora, porque na hora que o advogado faz a sustentação, os desembargadores devem estar atentos àquele ponto que ele vai chamar ali, vai tentar despertar o interesse dos julgadores. E é nesse momento, na verdade, que é o adequado para lançar a divergência. É claro, se a divergência já foi lançada por escrito, ela é apenas discutida, prevalece ou não prevalece. Né? E o terceiro julgador faz a sua opção, relator ou divergente, e aí as coisas se resolvem. Mas é isso. É importante conhecer a rotina, é importante que haja sustentação, mas é sobretudo muito importante que você se dirija ao julgador. Me permita dizer mais uma coisa, e aos advogados também eu me lanço a dizer que talvez não convenha que você vá à tribuna para fazer leitura. Sim. Né? Por vezes você se preparou, e é absolutamente razoável, absolutamente compreensível, que você faça o seu roteiro daquilo que você vai expor. É um ato de responsabilidade. Para não esquecer nenhum ponto importante, muitas vezes, né? Mas se você escreve, digamos, um tipo de um discurso e faz a leitura, você não consegue prender a atenção do desembargador. É verdade, não prende. Não prende. De hipótese nenhuma, não prende. Você não consegue prender a atenção. Então, se você está fazendo a leitura de um texto, como se estivesse fazendo um ditado ou algo assim, você não consegue prender. E aí, o ponto principal não estará sendo destacado. E o importante da tribuna é exatamente isso, fazer o destaque, chamar a atenção de alguma coisa que pode não ter sido percebida. Essa, a missão principal da tribuna, me parece ser essa. Que os gregos costumam dizer que cada um tem dentro de si um Deus interior, e esse Deus é o entusiasmo. Então, eu entendo que o advogado, ele, ao ir à tribuna, esse entusiasmo deve aflorar na voz dele. Ele deve ser muito persuasivo, convincente e firme nas suas colocações. Ele tem que ser breve, objetivo, mas ele tem que falar com muita convicção. Convicção do que ele está falando, dos pontos que ele destaca e por que razão assiste ao cliente dele. Isso, para mim, é fundamental. A forma como ele fala é determinante para que possa impactar quem está ouvindo. Sem dúvida, sem dúvida. Então,
é muito importante que você também estude técnica de oratória. E no nosso curso a gente tem lá um módulo que é sobre oratória, como você se pronunciar na tribuna, e um módulo de oratória. Então, que é muito importante que você estude oratória. Para que você faça uma boa tribuna, você tem que ter conhecimento de oratória, de dicção, de impostação da voz, colocação da voz, porque isso é importante. É como o professor Agenor, como o senhor falou, do advogado que vai ler, não empolga. Da mesma forma, o advogado que chega na tribuna e... Excelentíssimos senhores desembargadores, estou aqui para... Não vai empolgar também. Não é verdade? Agora, se ele fala com firmeza, com convicção, com empolgação, com entusiasmo... Isso provoca no outro uma reação. Peraí, sabe o que está falando. Então, outra coisa que eu acho que é muito importante não vá para a tribuna sustentar o insustentável. Não vá sustentar o insustentável, não vá. Só sustente aquilo que realmente tem pertinência. Porque a gente sabe que, em muitas das vezes, o advogado faz o recurso, mas até para dar uma satisfação ao cliente. Mas ele sabe que as possibilidades de reforma são ínfimas, praticamente não existem. Né? Então ele fez o recurso para dar uma satisfação ao cliente, mas ele sabe que o julgamento foi feito com base na prova dos autos, está muito embasado, os pontos foram muito debatidos, e ele sabe que razão... Assim, assistiu a motivação da decisão que o magistrado proferiu. O advogado sabe disso. Exato. Então, eu digo, não vá sustentar o insustentável, porque cada vez que vai para a tribuna sustentando o insustentável, daqui a pouco ninguém mais lhe dá crédito. Ninguém mais vai acreditar em você. Você perde a credibilidade. Então, vá sustentar aquilo que efetivamente for pertinente, aquilo que efetivamente faz sentido. Eu acho que você ganha credibilidade quando você faz isso. Não é verdade? Sem dúvida. Eu fui advogado bastante tempo e fui advogado de empresa estatal. E eu lembro que quando eu dizia para a administração dessa empresa que naquele caso não convinha recorrer, o administrador da época então dizia: peraí, eu vou consultar a diretoria tal. E a diretoria tal ia consultar o presidente, e nisso o advogado é escravo do prazo. Nisso o prazo está passando, né? E você diz: olha, não convém recorrer, eu estou lhe informando que é para não recorrer, é isso. Mas a empresa dizia: não, eu tenho que consultar. Bom, e você então, por que não cabe recurso? Aí você ficava explicando, e você dá um parecer explicando o caso, por que não pode recorrer, que não é caso para recurso. Dava tanto trabalho, professor Habib, que era melhor fazer o recurso. Era melhor fazer o recurso. Faz o recurso e deixa. Pelo menos eu não corro o risco de perder o prazo. E tenho menos trabalho fazendo o recurso do que explicando. E até de ser responsabilidade depois, assim, mas você perdeu o prazo. Você perdeu o prazo. A gente podia ter uma chance pequena, quem sabe. Aí vem logo aquela discussão. Né? Então é isso. Então eu compreendo que muitos advogados recorrem, seja por imposição, como era o meu caso em empresas estatais, para a gente não recorrer, precisava de autorização para não recorrer. Só que obter essa autorização dava mais trabalho do que recorrer. Então, e outros casos, apenas porque o cliente diz: você não tem mais nada para fazer, olha, cabe recurso, mas aí, nesse caso, não se justifica, não recorra. E aí você tem um contrato com o seu cliente, mas o jeito é fazer o recurso. Mas se é dessas situações em que evidentemente ou 99% vai ser infrutífero, não vá à tribuna, não vale a pena. Você queima seu filme, vai queimar sua imagem, e quando você faz isso reiteradamente, você é aquele cara que sustenta tudo, sustenta por sustentar, isso fica ruim para a imagem. Quando você chega à tribuna, os julgadores já olham e dizem: é mais um caso daquele. Mais um caso daquele. Vai rolar o lero. Então, se não role lero, vá com precisão. Não vale a pena. Então eu digo assim, é sustentação, porque a sustentação é como o nome está a dizer. Sustentar oralmente aquilo que você pôs no seu recurso. É exercício de persuasão. Exatamente. É exercício de persuasão. Você precisa convencer aqueles a quem você se dirige, que são os julgadores. Você precisa convencer
de que você tem uma razão ali. É por isso que eu digo, na sustentação oral, não se posicione como se você estivesse falando ao tempo, ao léu. Não, você está falando com pessoas. Isso. E você precisa se dirigir a ela e dizer claramente, olha, está aqui, a situação é essa, o exame é esse, o ponto é esse, e olhar com clareza, olhe no olho e pronto, e vamos enfrentar, porque é exercício de persuasão, e não se consegue persuadir ninguém sem convicção. Não, de hipótese nenhuma. E se você não acredita na causa, você não acredita, você não vai convencer ninguém. Se você não está convencido, como convencer o outro, né? Então você tem que ir realmente convencido das suas razões. Com certeza. A gente falou sobre inteligência artificial e que é importante que o advogado conheça a boa técnica, né, do direito, que ele conheça profundamente o direito da área na qual ele elabora. E, evidentemente, também é importante conhecer técnicas como para sustentação oral, e a gente está aqui abordando técnicas de sustentação oral, como ser preciso. E veja, doutor Agenor Calazans, tem momentos em que o advogado, às vezes, ele tem dúvida, né? Principalmente quando ele não tem um conhecimento maior. Quer ver uma coisa que suscita muita dúvida? E agora eu vou falar porque antes, todo desembargador, antes de chegar ao segundo grau, ele foi juiz de primeiro grau durante muito tempo. Salvo se chegar pelo quinto. Salvo chegar pelo quinto. Mas se for juiz de carreira, ele primeiro passou lá pelo primeiro grau, né? Mas tem aquela situação, imaginemos que a empresa, o advogado da empresa, ou mesmo do empregado, a gente está falando de justiça do trabalho, ou mesmo do empregado, ou da empresa, e a empresa forneceu 2 testemunhas. E aí ele, por não conhecer muito bem encargo probatório e ônus da prova, durante o depoimento das testemunhas da parte autora, ele fica na dúvida se eu ouço ou não ouço minhas testemunhas. Aí ele pensa, se eu ouvir minhas testemunhas e elas forem mal, eu produzi prova da parte contrária. Se eu não ouvir e a sentença for contrária, o empregador vai me responsabilizar, dizer, perdeu porque o senhor não viu as testemunhas que eu lhe dei. Eu lhe dei 2 testemunhas e o senhor não viu, a culpa é sua. Então ele fica num dilema cruel. Por isso que conhecer técnica do direito, conhecer ônus da prova é muito importante, porque isso traz segurança e traz firmeza no que ele está fazendo. Que conselho o senhor daria, agora a gente falando com nossos telespectadores, a nossa audiência, o advogado que se vê diante de uma situação dessa, ouvir ou não ouvir a testemunha numa audiência? É muito interessante. E aí eu me permito dizer assim, esse negócio de ônus da prova é o pronto-socorro do juiz. Porque, conforme até conversamos em outro episódio, o juiz decide considerando a narrativa alheia, né? A narrativa dos outros, das partes que estão envolvidas e das testemunhas que foram convocadas. E aí, e até me lembro também de havermos conversado quando disse, às vezes nem autor nem réu faz prova nenhuma e o juiz é obrigado a decidir. Não é? Às vezes acontece isso. Ninguém fez prova, mas o processo precisa ser resolvido. É exatamente nessa hora em que o juiz, por exemplo, se vê numa situação dessas em que ninguém produziu prova nenhuma, em que o juiz liga para o pronto-socorro. Quem é esse pronto-socorro? O ônus da prova. De quem era o ônus da prova, não é? Ele liga para o ônus da prova, alô, é do pronto-socorro? Me diga uma coisa, de quem era o ônus da prova aqui? Era do autor. Aí o juiz olha para o autor e diz, olha, você perdeu a ação. Se o ônus da prova disser que é o réu, ele olha para o réu e diz, olha, você perdeu a ação. Pronto. É mais ou menos isso. Ele não conseguiu, afinal, fazer a prova. Porque o processo quer prova. Às vezes eu vejo debates enormes em relação a ônus da prova dele, é dele. Não. O processo quer prova. Não é? O processo precisa de prova. Agora, quando não existe essa prova, aí sim, de quem era
A quem cabia provar? A quem cabia provar? Ao autor ou ao réu? A esse a quem cabia provar, se ele não fez a prova, ele será onerado, vai sofrer a consequência. Aí o advogado se depara com essa situação. Ele vai para a audiência e lá as testemunhas ouvidas pela parte autora não foram, a seu juízo, é claro, não foram convincentes. E ele tem testemunha para ouvir, mas fica com receio, porque se ele ouve, pode ser que faça a prova desfavorável. É verdade. E se ele não ouve, e o juiz, por acaso, entende que, diferentemente dele, que existe prova do fato alegado pelo autor, ele vai ser imputado como o culpado do insucesso. Ele assume o ônus. Ele quer sair, ele assume o ônus pessoal. Mas isso faz parte da nossa profissão. Né? Sejamos juízes, sejamos advogados, até promotores de justiça que também são onerados com com o encargo probatório. Então é aquela situação. Naquele momento ele vai ter que decidir. Há aqueles casos que eu digo assim: você é advogado do autor e sua prova foi ruim, péssima. Aí a empresa quer ouvir testemunho. Ela não precisaria, mas para você, advogado do autor, é melhor ouvir. Sim. Porque pode ser que alguma coisa escape e que lhe seja favorável, porque você já está convencido de que a sua prova não foi boa. Mas esse é o encargo. Infelizmente, ele vai ter que correr esse risco. Eu digo assim: se você é advogado do autor e a sua prova não foi boa, tomara que o réu ouça a testemunha. Verdade. Se você é advogado do réu e a prova do autor não foi boa, não ouça. Não ouça. Deixe como está. Porque há sim o sério risco de haver uma informação desfavorável e o peso, vamos chamar assim, peso probatório da testemunha levada pelo acionado que informa fato favorável ao autor, o peso é muito maior. Muito, com certeza. Aí, sem dúvida nenhuma, é muito maior. Então, nessa valoração, eu diria, esse pronto-socorro que eu chamo que é do juiz, o ônus da prova, é o dilema do advogado. É verdade. O advogado para e diz assim: essa prova aqui me cabe ou não me cabe? Então, mas se você, advogado, conclui que a prova do autor não foi boa e você é advogado do autor, torça para que o réu faça a prova. Se você é advogado do réu e a prova do autor não foi boa, não faça a prova. É verdade. Eu prefiro sugerir assim: não faça a prova. Deixe como está. Tem um caso, falar nisso, tem um caso bem interessante, de muito tempo atrás, muito tempo. Tem um processo. A prova eu era advogado do trabalhador, o autor da ação, trabalhador, e a prova era nossa, porque a gente tinha que provar, primeiro, a relação de emprego, porque era trabalhador rural, naquela época tinha muita, estou falando ainda da época lá de Itabuna, Camaquã, daquela região sul ali. Então eu tinha que provar a relação de emprego, porque já havia negativa, e depois o horário, certo? A testemunha do trabalhador não compareceu, não tinha testemunha nenhuma. Aí eu vi que o réu, a parte reclamada, tinha uma testemunha lá fora, era um senhor, devia ter próximo dos seus 80 anos, 70 e poucos anos. Aí eu falei, não tenho nada a perder, eu vou pedir para ouvir. Aí eu perguntei para o meu cliente como é o nome da testemunha que está lá fora. É senhor fulano de tal. Aí eu falei, ótimo. Ele conhece? Conhece, sim, ele conhecia, ele me conhece. Eu falei, bom, vamos ouvi-lo. Aí, na hora que perguntou se tinha testemunha, eu falei que tinha, né? Aí deu o nome da testemunha, aí o advogado do reclamado disse, não, doutor, ele é minha testemunha. Eu falei, não, doutor, ele é minha testemunha. Se é sua, então nós temos a mesma testemunha, porque é minha também. É minha também. Só tinha ele. Aí,
Foi muito engraçado, porque quando esse senhor sentou na mesa, aí a juíza falou, muito bem, meu senhor, aí foi muito cordial com ele, aí disse, o senhor sabe que o senhor está aqui para prestar um serviço à justiça, né? O senhor não pode mentir, também um homem na sua idade não vai mentir, né? Aí ele, não senhora, doutora, não senhora. Resultado, consegui provar tudo, com a testemunha, que era a testemunha do próprio reclamado. Aí tem uma coisa engraçada, quando perguntou o horário de trabalho, porque esse meu cliente era tropeiro, sabe que tropeiro acorda cedo, né? Para sair com a tropa. Aí perguntou para ele, meu senhor, que hora ele começava? Aí foi a própria magistrada que perguntou, meu senhor, que hora ele começava a trabalhar? Aí ele disse, doutor, ele começava a trabalhar na fumaça do gongo. Era na fumaça do gongo? Doutor, a fumaça do gongo. E que hora é a fumaça do gongo? Doutor, é quando o dia está clareando. Quando o dia está clareando, ele já saía com a tropa. E mais ou menos que horas? Era 5 horas da manhã, 5h10, 5h30, no máximo 5h30, doutora. Aí já fiquei sabendo qual é a hora da fumaça do gongo. Fumaça do gongo. Mas coisas inusitadas acontecem. Fumaça do gongo, mas é muito interessante. Coisas inusitadas acontecem em mesa de audiência, não é verdade? Acontece muita coisa engraçada. Tem outro caso interessante também, e na época, esse foi de Camaquã, a juíza do trabalho na época era hoje desembargadora Tânia Magnani, pessoa porque eu tenho muito apreço. Também. Magistrada fantástica. Também. Magistrada, assim, excepcional. E aí nesse caso eu era advogado da parte reclamada. E meu cliente morava em Salvador e tinha uma pequena propriedade rural lá na região de Camaquã. E quem tomava conta da propriedade era essa pessoa, esse próprio que reclamou, ele estava pedindo hora extra. E a gente estava alegando que não tinha ninguém fiscalizasse o horário de trabalho dele, que o empregador estava distante e ele era a única pessoa ali na propriedade, era quem realmente tomava conta da propriedade, era esse trabalhador. Aí foi interessante porque aí a juíza perguntou, me diga uma coisa, a doutora Tânia perguntou, o senhor, tinha alguém que fiscalizasse o seu horário de trabalho lá na fazenda? Aí ele falou, tinha sim, doutora, tinha sim. Aí eu falei, eu tomei um susto, né? Aí ela perguntou, mas quem fiscalizava esse horário de trabalho lá? Aí ele mostrou o relógio, eu pensei, esse aqui, ó, doutora, esse aqui não deixava perder 1 hora. Foi engraçado. Assim, veja que as coisas interessantes acontecem em mesa de audiência, né? É um lugar fantástico. É assim. É como também a tribuna também é muito interessante, sem dúvida nenhuma a tribuna é muito interessante. Há muitas situações interessantes. Claro, surgem manifestações, digamos assim, de inconformismo. Por vezes, como eu disse há pouco, como a turma disponibiliza o voto um pouco antes, às vezes o advogado fica insatisfeito com aquela proposição de voto e, por vezes, vai à tribuna de modo indignado. Né? Então, é uma outra coisa que eu sugiro. Mantenha a paixão, sim, mantenha, mas contenha. Evite a indignação que possa ser interpretada como grosseria. Né? Você precisa ser enfático, sim, mas precisa ser elegante, educado, cortês. Né? Você não deve consideração aos argumentos do julgador. Mas ao julgador você precisa ter cortesia. Né? A pessoa do professor Wadi, é preciso que haja uma relação urbana. Eu posso não concordar absolutamente com nada do que foi argumentado, do que foi posto como fundamentação. Mostre a sua irresignação em cima da argumentação, sem fugir, sem deixar que o momento de insatisfação se torne algo que escape ao controle da urbanidade. Isso é muito importante. Porque, professor, a gente diz assim, não, mas o que importa para o julgador é a lei e o processo. É verdade, mas nós somos seres humanos, né? De modo que, na medida em que você olha um caso em que você viu um advogado tratar da causa de modo grosseiro, você perde um tanto da sua, vamos dizer assim, disposição de bem atender. De bem atender. Então é preciso que
que o advogado guarde as suas energias para a fundamentação. Não se conforma com a posição do julgador, diga que a fundamentação está errada. Só isso. Não deixe escapar daquilo a sua urbanidade. E tampouco atinge a figura do magistrado que julgou, não é? Como o senhor disse, vá contra a fundamentação, não contra o julgador. Não contra o julgador. Não contra o julgador. Não seja descortês jamais. Não sei. É porque há, às vezes, uma tendência, professor Agenor, do advogado, e alguns advogados têm essa tendência de tomar coisa como pessoal, levar para o lado pessoal. Né? Tem o senhor teria algum conselho com relação a tornar essa relação, ele, advogado e decisão, com esse afastamento, com o profissionalismo e sem a pessoalidade? Eu acho que eu até me lembro de um caso em especial que o advogado me confessou uma certa animosidade com um determinado julgador lá do processo. E eu disse, como ele me confessou isso, eu tive a curiosidade de perguntar qual seria a razão. A pessoa que não gosta de mim, por isso, mas não ficou muito explícito. Ou ficou e não convém que a gente explore o tema aqui. Mas eu dizia para ele, olha, o senhor não precisa ter nenhum tipo de referência à pessoa do julgador. Nenhuma referência. Agora, vá à fundamentação. Essa fundamentação, o senhor pode dizer que é horrível. Agora, diga que é horrível de um modo educado. Com urbanidade. Com urbanidade. Né? Diga. Destrua a argumentação. Destrua. Sem se referir à pessoa. A pessoa é a pessoa com quem o senhor vai tratar sempre, porque o episódio vai passar. O episódio vai passar. O processo passa. Nós vamos continuar ali para outros processos. Né? Então é preciso virar a página e seguir. Seguir com outros processos. Então, não tome casos como se fossem casos pessoais. Porque não são. Não Exatamente. São casos de alguém. Pronto. São importantes porque são casos de algumas pessoas. Mas são episódios. Acabou o julgamento? Acabou. Vamos ao processo seguinte. Lógico. Acabou o julgamento. Página virada. Vamos ao processo seguinte. Página virada. Página virada. Página virada. E não tem que ver outra coisa que às vezes acontece com alguns advogados, também se irritarem na tribuna porque o julgamento lhe é desfavorável e ele sustentou e não conseguiu êxito, ele sai de cara amarrada, cara fechada. Não tem porquê. Não tem porquê. Ele cumpriu o papel dele. Cumpriu o papel. Ele sustentou, deu certo, funcionou, ótimo. Não deu certo, ótimo. Agradeça, seja cortês, seja gentil, agradeça a atenção. Até porque os desembargadores ali, os magistrados, lhe deram atenção, ouviram. Você não os convenceu, eles já tinham analisado o processo e tinham um pensamento e uma fundamentação diversa daquele seu entendimento e acabou. E a sua sustentação não teve o condão, o poder de mudar aquela impressão que cada julgador já tinha do processo. Exatamente. É interessante isso. Claro que eu também sustento e não abro mão disso, acho que é recíproco, né? É preciso haver reciprocidade. Sim. O julgador tem que ter uma relação também respeitosa com o postulante. Lógico. Não é? Eu digo que a postulação é absurda, mas eu não digo que aquele subscritor é um absurdo. Tá? Então eu digo, não, olha, o que se está pedindo é algo inviável, mas não digo que aquele que subscreveu seja uma pessoa que não mereça consideração. Isso não é. O que você está pretendendo não merece, mas você merece. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Acho que é preciso sim haver reciprocidade. Felizmente, até o senhor fez essa referência no começo da nossa conversa, no sentido do tratamento com a advocacia, mas felizmente os advogados e advogadas têm com a minha pessoa uma relação muito boa e também não tem por que não ter,
Porque eu digo assim, nós trabalhamos aqui, o nosso trabalho é esse. O seu trabalho é postular, o meu trabalho é propor o voto, é tentar decidir e tal, e pronto. Se o meu voto prevalecer, assim será. Se o meu voto não prevalece, também assim será. Também será, exatamente. Também assim será. É um processo que ali se encerra, página virada Página e virada. vida que segue. Eu até costumo dizer mais. Quando eu proponho um voto e que, porventura, os dois outros julgadores divergem e não mantêm a minha proposição, eu torço para que eles tenham evitado que eu fizesse uma injustiça. Porque são 2 votos contra 1, provavelmente eles têm razão. Pronto, e fico maioria por aí. A democracia é isso, né? A maioria vence. Isso é um processo democrático. Essa é a composição. Né? Essa é a composição. Quer ver uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos? Porque esse também, a urbanidade, ela também perpassa quando você escreve uma petição. Você tem que ter urbanidade no seu escrever. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, quando você vai fazer razões de recurso, você está atacando os fundamentos da sentença, da decisão. É como se você colocasse aquela decisão aqui, né, e você mirasse com a bazuca para tentar destruir os fundamentos da decisão, mostrar por que aquela decisão merece ser reformada. A decisão. Por que ela merece ser reformada? Mas demonstra isso objetivamente. Do mesmo modo, quando você vai contra-razoar um recurso, agora você vai fazer o quê? Você vai defender a decisão. Você vai atacar os fundamentos do recurso, mostrar por que aqueles fundamentos daquele recurso não devem prevalecer e por que a decisão é que é forte, que ela é irretocável. Tá? Aí você vai defender a decisão proferida e você vai atacar os fundamentos do recurso e mostrar por que eles não devem prosperar. Então, é basicamente isso, sempre com muita urbanidade. Com toda razão, é sempre por aí. Porque me lembro de uma situação em que um determinado advogado na tribuna, não foi do nosso tempo agora, ele sustentava e o adverso dele, o advogado adverso, disse que era uma ofensa porque o juiz prolator da decisão era um excelente juiz, era um magistrado de escola e tal, e tal, e tal. E então o primeiro advogado pediu a palavra de novo, voltou e disse, olha, por sua excelência, o juiz tal, eu tenho um enorme respeito. Pelos fundamentos usados por sua excelência, não, é diferente. Eu tenho um enorme respeito pela pessoa do magistrado que prolatou a decisão. Os fundamentos por ele expostos, porém, dessa decisão aqui é que não estão merecendo acatamento. Pronto. Eu disse, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Agora ataque os fundamentos, não ataque a pessoa. Exatamente. Não deixe transpassar, porque nós precisamos estar convivendo toda hora. A toda hora. E é desnecessário que nós tenhamos um ambiente desagradável com a presença de um advogado malquisto, com a presença de um julgador mal querido. Pra quê? Não tem sentido. Que também acontece, né? Também acontece. Dos dois lados acontece. Dos dois lados acontece. Mas, professor, doutor Agenor Calazans, que papo agradável, que bom, que bom. E a gente está chegando agora ao final. Deixo o professor Agenor Calazans que se faça as considerações finais aí para o nosso público, encerrando aqui esse nosso bate-papo. Eu vejo que o tempo passou, agora pescando aqui a hora no meu relógio. Eu tenho um fiscal. Tem um fiscal, né? O fiscal que é o relógio. Mas passou de um modo agradável. Havia uma propaganda comercial, que eu não me lembro de qual produto era, mas que dizia assim, o tempo voa quando se passa em boa companhia. E é bem isso. Então, estando na sua companhia, o tempo voou. E eu vejo que já está na hora realmente de encerrarmos a nossa conversa. Eu quero dizer àqueles que estão nos assistindo que a sustentação oral é muito importante. Essa conversa no olho a olho é que é importante. Então, mas se você não pode fazê-la pessoalmente, claro, mande seu vídeo, mande seu memorial por e-mail, utilize algum modo de transmitir a sua sustentação. Quero dizer que lá na quarta turma, este aqui que
está conversando com vocês, está com as portas abertas para conversar, para trocar as ideias a respeito daquilo que é discutido no Advogue TV. E tomara que o professor Adi Habib nos convide para vir outras vezes aqui para conversar. As portas estão sempre abertas e será sempre uma alegria muito grande recebê-lo, o senhor sabe disso, sabe disso. E a você que nos acompanha, realmente foi muito agradável esse bate-papo, foi muito bom estar aqui com o professor Dr. Agenor Calazans, com vocês que nos acompanham, e até a próxima.